Olá pessoal, aqui é o Caldas e hoje, na quinta aula, nós vamos falar sobre a diferença que aqueles três tipos de decisões, a diferença que elas fazem no planejamento. Cada tipo de decisão tem um tipo de planejamento diferente. E aqui nessa aula nós vamos mostrar justamente essas diferenças. Então vamos primeiro entender o que é planejamento, né? Planejamento, segundo Russell Ackoff, é o processo racional de estabelecimento de um estado futuro desejado e o delineamento das ações consideradas efetivas para torná-lo realidade. Ele normalmente tem duas etapas. Aquela etapa da análise, onde você vai levantar informações para que você possa planejar, e a etapa da formulação, que é onde você vai realmente estabelecer os objetivos e etc. Né? Muita gente coloca também como uma etapa do planejamento o monitoramento e controle, que é a etapa consecutiva. Né? E aí a gente tem que entender o seguinte, realmente faz algum sentido, embora o plano ele saia da formulação, faz algum sentido você considerar também o monitoramento e controle, porque especialmente no caso do planejamento estratégico, os planos eles não são perfeitos, eles não têm todas as informações, não conseguem prever tudo, então eles têm que ser reajustados ao longo do tempo, e isso faz com que o monitoramento e controle também possa ser considerado na fase do planejamento. Mas aqui a gente vai tratar o planejamento como análise e formulação, que nosso objetivo é chegar a um plano, né? Então, a primeira diferença que tem no planejamento, né, em função daqueles tipos de decisões, é o seguinte: primeiro, assim, o foco. Né? A gente tem, no planejamento estratégico, o foco é principalmente no ambiente externo. A gente também olha para o ambiente interno. Mas, como se vocês lembrarem, vocês vão ver que o planejamento estratégico ele lida com o ajuste entre o ambiente e a organização. Então, qual é a variável mais difícil? É entender o ambiente. Então, a maior parte do esforço é justamente esse entendimento do ambiente. E agora as administrativas? Não, ela olha mais para dentro, olha mais para o ambiente interno. Aquela, por exemplo, quando você vai fazer um prédio ou vai instalar uma rede digital, uma rede para transmissão de informações, que são questões administrativas, e você tem que planejar isso daí, você está atendendo a uma demanda certa. Né? Alguém dentro da sua organização te pediu, falou o que precisava, você pode conversar com ele facilmente e tal, e você depois vai fazer um projeto técnico daquilo. Então, você não tem muita informação externa, né, do ambiente externo para tratar. É claro que você vai ter que olhar preços e coisas assim, mas não é tão intensivo essa observação externa. E nas operacionais também, principalmente do ambiente interno. Né? Você vai planejar um projeto, né, vai construir uma ponte, né, e tal. Então você vai estar olhando principalmente ali para os recursos, para os prazos, coisas assim. Em relação à incerteza, o mais alto nível de incerteza é do planejamento estratégico, por natureza. Né? No próximo slide, depois a gente vai destrinchar um pouquinho melhor por que disso. Né? No caso das administrativas, aí você tem, novamente, uma incerteza moderada. Como a gente viu, como o foco é interno, você tem muito mais chances de entender o que você precisa fazer. Né? Você não tem... E você vai ter cumprido o seu objetivo se você, por exemplo, né, tiver construído o prédio. Só que ali você não... A única coisa que você pode ter de incerteza são aquelas variáveis quanto ao tempo, ao clima, né? Aos preços, coisas desse tipo. Mas você sabe, né, exatamente que você tem que construir um prédio, porque você está atendendo uma demanda específica interna. E você sabe como é que é o prédio. E no caso das operacionais também tem baixa incerteza, pelo mesmo motivo. No caso das análises, que tipo de análises são feitas? Na estratégica, você tem que ter muita técnica de análise e previsão do ambiente externo. Né? Isso é quase que uma consequência.
No caso das administrativas, você não tem muito dessas técnicas, né? Você, no máximo, tem que saber ali uma informação ou outra externa, fazer alguma pouca previsão. E no caso das operacionais também, pouca informação externa. No caso da generalidade desses planejamentos, a maior generalidade que tem são nas estratégicas, né? É no planejamento estratégico. Você tem que lidar com uma quantidade muito grande de variáveis de vários tipos diferentes. Nas administrativas, normalmente eles são unidimensionais. Então, por exemplo, você vai planejar a parte de engenharia, você vai planejar o orçamento, você vai planejar a informática, né? Você tem uma área de especialidade ali para você se dedicar e ele é só nessa dimensão é que você vai trabalhar. No caso das operacionais, é o mais especializado possível, né? Você vai ter que ir lá ter conhecimento sobre como se faz, por exemplo, o roteamento dos caminhões para fazer entregas com o menor custo possível. Então, esse é o típico planejamento operacional. Agora aqui, a natureza da análise estratégica, né? As disciplinas na universidade, elas são divididas assim por departamentos, né? Tipo medicina, economia, direito, teologia, tecnologia, política. Você pode botar aí, sei lá, ainda outras coisas, né? Tipo educação, né? Engenharia, coisas desse tipo. E aí as pessoas elas se especializam numa área dessa, né? Quando você vai tratar do planejamento estratégico, a característica dele é que ele é transversal a isso tudo. A pessoa ela tem que lidar com variáveis de todas essas áreas ao mesmo tempo. Daí a dificuldade dele, né? A estratégia ela é transversal. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês imaginem que vocês são ministros da saúde. E aí você está olhando para um problema da mortalidade infantil no Brasil. E aí o que você tem que saber para tratar a mortalidade infantil no Brasil? Você vai ter que lidar com informações só de medicina, né? Mortalidade, né? As crianças morrem com alguma doença e tal, né? E aí é só com medicina que você vai ter que lidar? Não, né? Porque existem variáveis, por exemplo, na economia que afetam a mortalidade infantil. Pode, por exemplo, uma situação de pobreza extrema de uma parte da população pode levar àquela situação de mortalidade infantil. Então você vai ter que considerar isso também. Você vai poder considerar, talvez, assim, uma variável educacional. E aí as mães talvez não saibam exatamente como é que se evitam determinadas doenças que matam muitas crianças. Então, você vai ter aspectos ligados ao direito, à tecnologia, à política, em todas essas áreas. Então, para você fazer uma análise estratégica, você vai ter que olhar para isso tudo, né? Vai ter que olhar aspectos os mais variados. Tudo aquilo que influencia o resultado que você quer alcançar, que é a redução da mortalidade infantil, por exemplo, né? Então, aqui a coisa é mais complicada um pouco. Não é especializada. Deixa eu voltar um pouquinho nesse slide. Então é por aqui que o Carlos Matos, por exemplo, ele falava muito, né? Ele sempre ressaltava isso daí, que, assim, para ser ministro da saúde, você tem que ser um médico? Será que o melhor ministro da saúde é um médico? Não necessariamente, justamente por isso, porque para tratar das questões de saúde, você tem que dominar áreas variadíssimas, né? Agora, do ponto de vista estratégico, ou ele pode ser um excelente médico, super especializado em cirurgia, né, sei lá, neurocirurgia, não sei das quantas, mas ele não conhece, né, a fundo as outras variáveis que têm impacto no problema social que ele vai tratar, né? E essa é a grande diferença. Então, agora voltando para aquela questão da incerteza no planejamento estratégico, né? Por que tem tanta incerteza? Porque depende da previsão de como o ambiente externo vai se comportar. E isso não é fácil, né? E às vezes você tem todas as variáveis lá bem mapeadinhas, mas alguma coisa fora do comum acontece. Outra questão é que a dificuldade de compreender as inter-relações e necessidades desses agentes externos. Você vai ter que ter um mecanismo, um método para conseguir compreender
essas necessidades dos agentes externos que são relevantes para a sua organização. Outra questão é que você vai ter decisões que são muito pouco repetitivas, né? ou quase únicas. Um planejamento estratégico, as decisões são tomadas e elas ficam durante muito tempo. Enquanto que, assim, em planejamentos operacionais, você repete aquelas mesmas decisões todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí, com isso, você vai aprendendo determinados padrões, você pode se guiar por determinados padrões. Há uma repetibilidade na coisa. No planejamento estratégico, cada vez é uma situação única. E aí você vai ter que tomar decisões em cima dessa situação única. Não tem experiência tão grande, né, em termos de padrões. Então, essa é uma outra diferença muito grande. Daí, a incerteza no planejamento estratégico será a maior de todas, né? Isso é óbvio. E agora, para a gente compreender melhor essas incertezas nas decisões estratégicas, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho o nosso entendimento sobre o conceito de estratégia. Mas isso nós vamos fazer na próxima aula. Então, se você gostou, baixe gratuitamente o e-book O que é Estratégia. Fazendo isso, você vai receber também conteúdos que só inscritos no site Cultura e Bom Senso recebem.